Olá pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Paulo, professor de língua portuguesa. Hoje nós estudaremos aqui dentro dos estudos da sintaxe, da organização dos termos dentro da oração, a concordância nominal, como os nomes concordam entre si, né? Nós temos dentro das classes de palavras alguns nomes. Nós temos o substantivo, nós temos o adjetivo, que também tem carga nominal, né? Nós temos os pronomes, que podem fazer referências aos nomes. Como vai se dar a relação de concordância entre esses termos? A concordância verbal estuda a relação do verbo com o sujeito. A concordância nominal vai estudar como os adjetivos, os artigos, os pronomes, os numerais concordam em gênero e número com os substantivos que eles determinam. Sempre no estudo de análise sintática, né, de acordo com a nossa gramática normativa, que a gente costuma estudar aí, né, para os concursos, para o vestibular, enfim, a gente sempre vê essas relações de dependência e de determinação. Um termo determina o outro, determina o sentido do outro. E, normalmente, esse termo que determina o sentido de outro termo é subordinado a esse termo. Por exemplo, o adjetivo determina o sentido do substantivo. Casa amarela. Não é qualquer casa, é uma casa amarela. Entretanto, o adjetivo é subordinado ao substantivo. Casa, substantivo feminino. Amarela, um adjetivo feminino. Isso é o bom uso da concordância nominal. O estudo dessa relação, né? Eu não digo casa amarelo. O adjetivo precisa concordar com o substantivo. Então, o estudo da concordância nominal, por regra geral, vai dizer o seguinte: adjetivos, artigos, pronomes e numerais concordam em gênero, ou seja, masculino e feminino, e número, com os substantivos que eles determinam. Primeiro exemplo aqui pra gente, ó. A nossa filha caçula estuda pouco concentrada. Nós temos aqui o nome filha como núcleo. Vejam que eu uso o artigo feminino a, porque filha é um nome feminino. Nossa, o pronome, porque filha é um nome feminino. Caçula é o adjetivo, determinando o nome filha. Pouco concentrada. O nosso predicativo também do nome filha. Todas essas palavras, o artigo, o pronome, esse adjetivo e aquele adjetivo ali com função de predicativo, todos eles determinam filha. Todos eles estão obedecendo em gênero e número a filha. Filha, qual gênero é? Masculino ou feminino? Feminino. Número, singular ou plural? Plural. Se fosse filho, não seria a nossa filho, seria o nosso filho. Caçula, não muda. Estuda pouco, concentrar, ok? Portanto, aqui nós temos um bom uso da concordância nominal. Agora aqui embaixo, vejamos. A educação está perdida. Pobres dos alunos. A educação está perdida. Educação agora é o nome. Esse artigo determina educação. Educação é o nome de qual gênero? Feminino. Qual o número dele aqui? Singular. A, artigo definido feminino, singular. Perdida, adjetivo, aqui com a função de predicativo, né? Perdida no singular, não perdido, ok? Por quê? A educação. Pobres dos alunos, agora o nome é alunos. O que determina aqui o nome alunos? Pobres dos alunos. Esse é um caso, né, em que o adjetivo se une ali ao nome através do uso de uma preposição. No caso de mais os, certo? O os também aqui, que está junto à preposição, determina também o nome alunos. Esse vai ser o estudo da concordância nominal. A relação, portanto, de obediência dos adjetivos, artigos, pronomes numerais aos nomes, né, que eles determinarem. Essa é a regra geral. Entretanto, há outros usos, certo? Que diferem, não seguem essa regra geral. É o que a gente vai estudar a partir de agora. Vejamos esses casos especiais. Adjetivo anteposto a dois ou mais substantivos. O que é anteposto? Antes. Quando eu tiver
um adjetivo antes de dois ou mais substantivos. Vejamos. Vazio, armário e pia compunham o ambiente. Ele vai concordar com o nome mais próximo. Quais são os dois nomes? Pia, gênero feminino, armário, gênero masculino. Qual o nome que determina? Vazio. Está concordando com o termo mais próximo. Qual o termo mais próximo? Armário. Por isso que ele está no masculino singular. Anteposto, portanto, concorda com o termo mais próximo. Certo? Não concordou com pia, que está mais distante. Para nomes próprios, usa-se o plural. Vejamos, ó. Temos dois nomes aqui. Fernanda, gênero feminino. Marcos, gênero masculino. Nesse caso, vejam que nós jogamos aqui os queridos Marcos e Fernanda, ok? O que é nome próprio mesmo? É o que especifica, né? Determina especificamente um indivíduo num grupo, certo? Por isso nós usamos para os nomes próprios, inclusive, né, a letra maiúscula, certo? Os queridos Marcos e Fernanda. Então aqui eu não colocaria o querido Marcos e Fernanda. Por ser nome próprio, jogo para o plural. Aqui em cima, como não era nome próprio, mantenho o singular. Outra possibilidade é quando nós tivermos aqui dois substantivos e um nome fazendo referência a ele, mas posposto a esses dois substantivos, né? Adjetivo posposto, ou seja, depois, a mais de um substantivo fica no plural ou concorda com o nome mais próximo. Vejamos as possibilidades. A primeira, o avô masculino e a avó feminino. Agora vem o nome. Emocionados chamaram a atenção. O avô e a avó emocionados, os dois lá emocionados, chamaram a atenção. Nesse caso, nós temos um nome, avô e avó, que é cada um deles de gênero diferente. Quando eu tiver gêneros diferentes, prevalece o masculino, certo? Não ponho no plural. Jogo não ponho no feminino. E jogo pro plural, certo? O avô e a avó emocionados chamaram a atenção. Agora aqui embaixo. A mochila e a roupa desgastadas estavam sobre a mesa. A mochila, gênero feminino. A roupa, gênero feminino. Desgastar, das. Nesse caso, o que nós temos? A mochila e a roupa desgastadas. Dois nomes de gênero feminino. Desgastar, das. Concordando, portanto, com o feminino daqui e com o feminino daqui no plural. Agora aqui embaixo. O carro e a casa antiga foram vendidos. O carro, gênero masculino. A casa, gênero feminino. Antiga. Mantive o gênero feminino singular. Por quê? No adjetivo posposto, todos os casos, há dois ou mais substantivos, há mais de um substantivo, perdão, fica no plural, como nós vimos aqui, né? Ou concorda com o nome mais próximo. É o que a gente viu nesse último exemplo. Aqui o antiga só concordou com o casa. Não é muito recomendado esse tipo de uso porque ele pode causar ambiguidade em alguns contextos, né? Se você quiser dizer, dá para pensar que somente a casa era antiga e o carro não, tá bem? O ideal seria, portanto, se você quiser falar dos dois, colocar o carro e a casa antigos, ok? Mas isso não é um desvio à norma culta, certo? O carro e a casa antiga foram vendidos. Predicativo concorda com o sujeito. Sempre o predicativo vai, portanto, concordar com o sujeito. As crianças estavam cansadas. A noite tinha sido longa. Quem estava cansada? As crianças. Sujeito. Qual o predicativo? O que determina, né, o sentido desse sujeito? Cansadas. Certo? Que traz ali, aliás, né, uma circunstância esse sujeito. As crianças estavam cansadas. Crianças, gênero feminino. Número dela qual é? Plural. Certo? As crianças, feminino plural esse nome, cansadas, feminino plural, não cansados. A noite tinha sido longa, sujeito agora, o que tinha sido longa? A noite, um nome feminino no singular. A noite tinha sido longa. O predicativo, portanto, no feminino e também no singular, concordando, portanto, com o sujeito. Os homens e as mulheres estavam esperançosos. Vejam que aqui agora eu tenho os homens e as mulheres como sujeito. Quem estava esperançoso? Os homens e as mulheres. Homens,
masculino, o gênero. Mulheres, gênero feminino. Quando eu tiver masculino e feminino, prevalece o masculino. Esperançosos, ok? Os homens e as mulheres estavam esperançosos. Nesse caso, a gente não usa ali, né, aquilo de concordar, portanto, com o mais próximo. Um poeminha aqui, né, da Ana Cristina César, de que eu gosto bastante. As mulheres e as crianças são as primeiras que desistem de afundar navios. Quem desiste de afundar navios? As mulheres. Não, perdão. Quem são as primeiras que desistem de afundar navios? As mulheres e as crianças. É o nosso sujeito do verbo ser. Qual o predicativo dele? As primeiras, ok? As primeiras. Mulheres, um nome feminino, plural. Crianças, um nome feminino, plural. Primeiras, o predicativo, feminino e plural. Portanto, sempre o predicativo concorda com o sujeito, ok? Continuando. Quando o sujeito for pronome de tratamento, senhor, senhora, você, vossa excelência, vossa senhoria, o predicativo concorda com o gênero da pessoa. Quando eu falo da pessoa, não estou falando de pessoa gramatical, né? Porque os pronomes de tratamento são sempre de terceira pessoa gramatical. Ele concorda com o gênero do indivíduo ao qual o pronome faz referência. Certo? Vossa senhoria, eu não mudo aqui, tá, gente? Se estou falando de um homem, eu falo vossa senhoria. De uma mulher também, vossa senhoria. Está enganado ou enganada? Vossa realeza está certo ou certa. Depende se eu me dirijo a um homem ou a uma mulher. Ok? O que vai definir, portanto, é a referência do meu pronome de tratamento. Sujeito em grau absoluto. Presta bastante atenção nisso. É preciso cautela, é proibido entrada. É proibida a entrada, é ótima aquela pimenta. Quando nós temos sujeito em grau absoluto, o que é isso? É preciso, é proibido, é proibida, é ótima, é perfeito, é decente, enfim. Quando nós temos esse tipo de uso, eu preciso prestar atenção aqui se eu tenho ou não um determinante do meu sujeito, certo? Cautela é preciso, entrada é proibido. Se eu não tenho um determinante, aqui fica no masculino singular. Não importa o que vem depois. Aqui fica na terceira pessoa do singular. Não importa o que vem depois. Agora, se houver um determinante, o a, por exemplo, aí eu preciso mudar. A entrada é proibida. É ótima aquela pimenta. Olha aqui o determinante. Não é qualquer pimenta, aquela pimenta. Aquela pimenta é ótima. Por que isso, professor? Porque nesses casos aqui em cima, pessoal, em que eu não tenho o determinante, é como se eu fizesse referência ao ato, né? Seria ter cautela é preciso. Fazer a entrada é proibido. Eu dou a ideia da ação, na verdade. Certo? Então, isso é preciso, isso é proibido. Se houver o determinante, aquela, o, este, enfim, eu preciso aí concordar, né? Proibido, ótima e proibida, enfim. Ok? Continuando. Predicativo do objeto concorda com o objeto, né? Sempre o objeto é o complemento de um verbo. Vejamos. Declarou acabada a guerra. Declarou o que acabada? A guerra é o objeto direto. Nome de qual gênero? Feminino. Qual número? Singular. Acabar, dá, portanto. Feminino singular. Encontrei o parque e o monumento destruídos. Encontrei o quê? O parque e o monumento. Eu tenho aqui, portanto, dois objetos, certo? O parque e o monumento destruídos. Vai lá para o plural, já que eu tenho dois, certo? Declaramos culpados a moça e seu namorado. Declaramos o quê? Culpados, né? Quem? A moça e seu namorado. Vejam que no exemplo de cima, o parque é um nome masculino. O monumento é um nome masculino. Como ficou o predicativo do objeto? Masculino plural. Aqui, declaramos culpados a moça e o namorado. A moça é um nome feminino. Namorado é um nome masculino. Novamente, prevalece o
masculino, certo? Declaramos culpados a moça e o namorado. Deixe ligados a televisão e o rádio. Deixe ligada a televisão e o rádio. Quando o predicativo vier aqui antes a dois nomes, né, dois nomes, nós podemos ou concordar com os dois ou concordar com o mais próximo. Veja, deixamos a televisão e o rádio ligados, né? A televisão e o rádio, objeto. A televisão, gênero feminino. Rádio, gênero masculino. Ligar, dos. Nesse caso prevaleceu o plural masculino, certo? Já aqui embaixo, deixe ligada a televisão e o rádio. Tá? Estão aqui os dois objetos, concordando com o mais próximo, dessa vez o predicativo, né? Do objeto. Ligada à televisão e o rádio. Repito aquilo que disse agora há pouco. Pode ser, né, que esse tipo de construção cause alguma ambiguidade. Para evitar a ambiguidade, indica-se, né, que se use a primeira forma. Professor, mas a segunda ali é errada? Essa concordância com o termo mais próximo, quando o predicativo estiver anteposto, é errado? É um desvio à norma culta? Não, ok? Deixe ligada a televisão e o rádio. Continuando, adjetivo composto. O que é composto? Toda palavra composta é aquela que tiver mais de um radical, certo? Adjetivo composto, flexiona-se somente o último elemento. Cultura nipo-americana. Nipo-americana é um adjetivo composto, porque ele tem dois radicais. O que é o radical? O radical é a partezinha da palavra que faz referência ao mundo exterior, que faz referência aqui ao nosso mundo real, que tem sentido, que tem significação, é a raiz da palavra. Nipo, por exemplo, está ligado a Japão, certo? E americana a América. Cultura nipo-americana é uma cultura que é ao mesmo tempo americana e japonesa, misturada, ok? Como nós fazemos a flexão? Somente o último elemento. Se eu tenho dois radicais, só o segundo. Se eu tenho três, só o último, o terceiro. Os outros não flexionam. Cultura, nome singular, feminino, a cultura. Veja que eu não falo nipa americana, né? Nipo, não flexiono, somente o último. Americana, se estivesse no plural. Culturas nipo-americanas, ok? Camisa verde clara. Camisa, nome aqui, feminino, a camisa, singular, ok? Verde clara, só flexiono o último elemento. Camisa verde clara, certo? Somente o último elemento, portanto. Professor, sempre nome masculino, nome feminino, termina com o, termina com a? Claro que não, pessoal. Como eu determino o gênero de uma palavra, é conhecendo o artigo dessa palavra. Para essa palavra eu uso o artigo o ou a. O lápis, gênero masculino. A caneta, gênero feminino. Veja que isso não está ligado a sexo, né? Gênero gramatical, tá bem? Quando a gente fala aqui, né, de o e a lápis, não tem sexo, caneta não tem sexo, não é isso, certo? Bom, meninos surdos mudos é a exceção à regra. Como vocês perceberam, para palavra, né, para o adjetivo composto surdo mudo, não é só o último elemento que vai flexionar. Ambos flexionam. Meninos surdos mudos, menino surdo mudo, meninas surdas mudas, menina surda muda, ok? Falando ainda de adjetivo composto. Se o adjetivo composto indicar cor e for formado por substantivo no primeiro ou no segundo elemento, ele ficará invariável. Não vai para o plural, não vai para o feminino, ok? Calça cinza chumbo. Calças, a calça, nome feminino, plural, as calças, ok? Cinza chumbo. Esse adjetivo é formado por dois substantivos, esse adjetivo composto. Cinza, esse nome de cor vem do substantivo, né, de cinza, e chumbo também. Eu não falo calças cinzas, chumbos, ou cinza chumbos, certo? Camiseta cinza claro. Mesmo uso, ok? Camisetas, feminino, plural, as camisetas. Cinza claro, cinza é um substantivo. Se eu tiver um substantivo na formação do meu adjetivo composto, eu não vou flexionar esse adjetivo composto. Veja que ali, né, anteriormente a gente viu aqui, ó, verde
clara, adjetivo, adjetivo. Lá flexionou. Aqui o claro não flexiona por quê? Porque cinza é substantivo, não vai flexionar o último elemento, ele fica invariável, ok? Exceções à regra. Ultravioleta, azul marinho e azul celeste não flexionam nunca, jamais. Então, o raio ultravioleta, os raios ultravioleta. A camisa azul marinho, o tecido, os tecidos azul marinho, ok? Um e outro, nenhum, nem outro, um ou outro. Como vai se dar aqui, né, a flexão dos adjetivos? Vejamos. Ó, seguidos apenas de substantivo. Um e outro, assunto, fica no singular. Uma ou outra, venda. Vejam que o outro, e o um concordam com o substantivo, certo? Ao qual faz referência. Um e outro, assunto, uma ou outra, venda, certo? Agora, seguidos de adjetivo. Vejam, um e outro assunto, discutir, dos. Aqui vem para o plural. Uma e outra venda, realizar, das. Se eu tiver, portanto, o adjetivo depois do substantivo, ele vai para o plural, no caso do um ou outro, nenhum, nem outro, enfim. Se eu tiver simplesmente o substantivo, eu só vou ter a flexão de gênero de masculino e de feminino, certo? Já se eu tiver aqui o discutidos, realizadas, ele vai para o plural, seguindo aqui o gênero, né, do substantivo ao qual ele fizer referência. Essas palavras costumam causar bastante confusão, pessoal. Ó, leso, próprio, mesmo, junto, anexo, tal, kit, obrigado e incluso. Seguinte, elas seguem a regra geral. Elas vão sempre concordar com o nome ao qual elas fizerem referência, ok? Por exemplo, crime de lesa pátria. Lesa faz referência à pátria. Qual o sentido de lesa aqui? Lesada, ferida, né? O problema é que muitas vezes se vê a expressão crime de lesa patriotismo. Muitos confundem esse lesa com o verbo lesar, né? Lesa, de lesa patriotismo, de lesar o patriotismo. Não é esse o uso, certo? Seria um adjetivo aqui. Então, crime de lesa pátria. Se é um nome masculino, patriotismo seria crime de leso patriotismo, ok? Nós mesmos fizemos o texto. Mesmos aqui, gente, concorda com nós. Nós mesmos fizemos o texto. Se fosse um pronome aqui de terceira pessoa feminino, elas mesmas fizeram o texto, ok? Os comprovantes seguem anexos. Os comprovantes seguem anexos. Anexos faz referência aqui a comprovantes, certo? Os comprovantes seguem anexos. Se fosse um nome singular, o arquivo segue anexo. Se fosse a nota fiscal, segue anexa, ok? Muito obrigada, disse a moça. Como foi uma moça que disse, ela disse muito obrigada. Sinto-me, né? Estou muito obrigada a lhe retribuir por tanto que você me fez. Se fosse um moço, muito obrigado. Estão inclusas as despesas de embarque. As despesas de embarque estão inclusas. Despesas, um nome feminino plural. Inclusas, vem para o feminino plural, portanto. Então, esses nomes, leso, próprio, mesmo, junto, anexo, tal, kit, obrigado, incluso, vão, né, fazer referência e vão concordar, com o nome ao qual fizerem referência. O junto, se eu falo, né, de dois rapazes, eles estão juntos, né? Fiquem juntas para as meninas, enfim. Certo? Possível. Vai para o singular, ou vai para o plural, ou fica no singular. Atenção, ó. O mais, o pior, o melhor, singular. Os mais, os piores, os melhores, plural. Ou seja, preparei provas o mais fáceis, porque concorda com as provas, possível, concordando com o mais. Preparei provas, o mais fáceis, as provas, possível. Entretanto, se eu tiver os mais, os piores, os melhores, plural, veja,
escolheu as melhores, não há melhor, as melhores casas, e agora? Possíveis. Veio aqui, portanto, para o plural. Então, o mais, o melhor, o pior. Atenção, né? Se eu estou usando o singular ou o plural. O possível vai, portanto, para o singular, se o mais, o melhor, o pior estiver no singular, e possíveis no plural, se os mais, os piores, os melhores, portanto, nomes plurais, certo? Meio e bastante. Muito cuidado com meio e bastante, por quê? Eles funcionam tanto como adjetivos, como advérbios, certo? Tanto, né, quanto advérbios. Como assim, professor? Quando meio e bastante fizerem referência a um substantivo, eles serão adjetivos. E o adjetivo é a palavra variável, então ele vai variar em em número e gênero, de acordo com esse substantivo. Se forem advérbios, eles são invariáveis e não vão mudar. Vejamos. Paguei meia entrada. Meia o quê? Entrada. Entrada é substantivo. Meia, portanto, é adjetivo. Quem determina o substantivo é o adjetivo. Meia entrada. Meia aqui equivale a metade, certo? Entrada, nome masculino, nome feminino, singular. Meia, feminino, singular, certo? Para o espetáculo. Li o livro bastantes vezes. Vezes é um substantivo. Bastantes é um adjetivo determinando o substantivo. Equivale a muitas vezes, ok? Portanto, ali o plural. Professor, mas é muito estranho falar bastantes, é terrível. Eu costumo dizer, né, que nós temos em língua portuguesa algumas construções que são estranhas, mas são aceitas, né? Eu sou estranho também e não levo pedrada nem tijolada na rua. É necessário que se aceite, certo? Bastantes, portanto, por menos que nós, né, usemos esse tipo de forma, ela é aceita, sim, pela norma culta. Bom, ela está meio triste. Agora, pessoal, eu não posso dizer que ela está meia. Porque esse meia não está falando dela. Esse meia está falando do triste. E triste é substantivo? Não, é adjetivo, certo? Esse meio aqui é um advérbio. E o advérbio é invariável. Eu quero dizer que ele está mais ou menos triste, certo? Não metade triste. Metade é quando for adjetivo no substantivo. Aqui não. Então ela está meio triste, está meio cansada. Não, ela está meia triste, ok? Eu me esforcei bastante para isso. Agora, o bastante não é adjetivo. Ele também aqui funciona como um advérbio, fazendo referência ao verbo esforçar-se. Eu me esforcei bastante para isso, me esforcei muito para isso. A dica do bastante, para saber se eu ponho no singular ou no plural, é trocar por muito, né? Se ficar muito ou muita no singular, bastante no singular. Se ficar muitos ou muitas, plural, bastantes, portanto, no plural. Ok, pessoal? Ficamos por aqui. Bons estudos para vocês aí de concordância nominal e até a próxima.